O relógio da sala principal bateu 3 vezes. O som pesado soou pelas paredes da fazenda Ouro Branco, mas Getúlio já estava acordado. Ele não era homem de ter o sono leve, mas naquela noite uma inquietação estranha parecia ter tomado conta de seu peito. Ele se levantou da cama de jacarandá, calçou suas botas e jogou um casaco sobre os ombros para enfrentar o frio da madrugada. O barão, como todos ainda o chamavam mesmo após o fim do Império, era um homem de hábitos rígidos. Se o sono não vinha, ele trabalhava. Se a sede apertava, ele mesmo buscava sua água, pois não gostava de acordar os criados por caprichos noturnos. Ele prezava pela ordem e pelo silêncio em seu domínio. Os corredores da casa grande estavam mergulhados na escuridão. A luz pálida da lua entrava pelas janelas, desenhando sombras no chão de madeira polida. Getúlio caminhava com passos firmes, e o som do couro das botas batendo no piso era a única coisa que quebrava o silêncio absoluto. Ele atravessou a imensa sala de jantar e seguiu em direção à área dos fundos, onde ficava a despensa da fazenda. Ele sentia a garganta seca, uma sede persistente que parecia vir de dentro, algo que nem a água mais fresca da mina parecia capaz de resolver totalmente naquele momento. Ao chegar perto da porta da despensa, ele percebeu algo incomum. A porta não estava totalmente fechada. Um pequeno feixe de luz de uma vela quase no fim escapava pela fresta fina. Getúlio franziu a testa, pois ninguém deveria estar ali àquela hora. Ele empurrou a porta de madeira, que rangeu levemente, revelando um cenário que ele jamais esperaria encontrar em sua própria casa. O cheiro de cravo, canela e café cru preenchia o ar. Mas não foi o aroma que prendeu sua atenção e o deixou estático na soleira. Lá no fundo, perto das prateleiras de farinha, uma figura pequena estava encolhida no chão. Era Francisca. Ela dormia sobre um pedaço de esteira velha, com as pernas puxadas junto ao corpo para tentar manter algum calor. O chão de tijolos da despensa era úmido e muito frio, especialmente naquela época do ano. Francisca não tinha um travesseiro, usando apenas um embrulho de pano sob a cabeça. Getúlio ficou parado, imóvel. Ele conhecia Francisca, a moça órfã que ajudava na cozinha, aquela que sempre baixava a cabeça quando ele passava. Mas vê-la ali, dormindo no chão como se fosse um animal, causou um nó em seu estômago. O barão, o homem que todos diziam ter um coração de moenda, sentiu um desconforto que não sabia explicar. Ele deu um passo à frente, e o barulho de sua bota despertou a moça instantaneamente. Francisca abriu os olhos de repente, o susto estampado em seu rosto pálido. Ela se sentou rapidamente, tentando cobrir os ombros com o cobertor curto e gasto que usava para se proteger. O medo em seus olhos era nítido. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Senhor Barão, ela disse, com a voz tão baixa que quase sumia no ar frio. Era um fio de voz, trêmulo e carregado de uma vergonha que ela claramente não deveria estar sentindo. Getúlio não respondeu de imediato. Ele apenas a encarava com seu olhar de aço, aquele olhar que fazia os homens mais fortes da região tremerem. Mas, desta vez, não havia raiva em seus olhos, apenas uma confusão profunda. "O que você está fazendo aqui, Francisca?" ele perguntou. Sua voz saiu mais rouca do que o habitual, cortando o silêncio da madrugada. Francisca tentou se levantar, mas suas pernas pareciam rígidas pelo frio. Ela se apoiou na prateleira de madeira, mantendo a cabeça baixa, sem coragem de olhar para o patrão. "Eu durmo aqui, senhor," ela respondeu, os dedos apertando o tecido do cobertor. Getúlio olhou para os pés descalços da moça, que estavam vermelhos por causa do sereno. A despensa não era um lugar para seres humanos descansarem. Era um lugar de armazenamento frio. Getúlio sentia o peso de sua própria negligência. Como ele, o senhor de tudo aquilo, não sabia que uma de suas criadas dormia no chão?
A autoridade que ele carregava parecia inútil diante daquela cena. Ele era o Barão de Ouro Branco, e ali, diante de uma moça assustada, ele se sentia pequeno. Getúlio ficou em silêncio por um longo tempo, observando a moça diante dele. O ar na despensa era pesado, carregado com o cheiro de café torrado e feijão guardado em sacas de aniagem. Era um lugar para mantimentos, não para o descanso de uma alma humana. Ele olhou para os pés de Francisca, que estavam brancos de tanto frio, e sentiu um aperto que não era de doença, mas de uma vergonha profunda. Como ele, o dono daquelas terras, o homem que todos respeitavam e temiam, podia ter sido tão cego dentro da própria casa? Ele perguntou novamente, com a voz um pouco mais calma, mas ainda carregada de autoridade. Francisca, me conte a verdade. Quem disse que você deveria dormir neste chão? A moça hesitou, os dedos magros apertando o tecido do cobertor velho que ela tentava usar para se cobrir. Ela não queria causar problemas. Na sua vida curta e cheia de perdas, ela tinha aprendido que reclamar quase sempre trazia mais dor do que solução. Foi a dona Matilde, senhor. Ela sussurrou sem levantar os olhos. Ela disse que todos os quartos de criados estavam ocupados. Disse que eu era a última a chegar e que deveria ser grata por ter um teto, mesmo que fosse aqui, perto das provisões. Ao ouvir o nome da governanta, Getúlio sentiu uma faísca de irritação percorrer seu corpo. Ele conhecia aquela casa como a palma de sua mão. Sabia que havia pelo menos 3 quartos vazios na ala dos fundos. Quartos pequenos, mas com camas decentes e janelas que barravam o vento. Dona Matilde trabalhava para ele há anos e sempre pareceu ser uma mulher eficiente, mas ele nunca tinha olhado de perto para o modo como ela tratava os outros. Ele percebeu que a eficiência dela talvez viesse de uma dureza desnecessária, de um prazer em exercer poder sobre quem nada tinha. Getúlio olhou para as prateleiras altas da despensa, onde potes de cerâmica guardavam banha e conservas. Ele pensou em suas cocheiras. Seus cavalos de raça dormiam em baias limpas, forradas com palha nova todos os dias e protegidas do vento. Seus animais eram alimentados na hora certa e tratados com o maior cuidado. E ali, a poucos metros de seu próprio quarto luxuoso, uma jovem órfã passava as noites encolhida sobre tijolos úmidos. O senso de justiça de Getúlio, algo que ele prezava acima de tudo, estava sendo ferido. Ele não era um homem de grandes carinhos, mas era um homem que acreditava na ordem correta das coisas, e aquilo estava terrivelmente errado. 3 meses. Ele repetiu para si mesmo, processando a informação que ela dera anteriormente. 90 noites de frio intenso. 90 madrugadas acordando com o corpo dolorido pelo chão duro. Ele olhou para Francisca e viu que ela estava tremendo. Não era só de frio, era de puro medo. Ela achava que tinha feito algo errado por estar ali sendo vista por ele naquele estado. Senhor, eu não queria desobedecer. Ela disse depressa, as palavras saindo atropeladas. Se o senhor quiser que eu vá embora da fazenda, eu vou. Eu procuro outro lugar para ficar. Não quero ser um estorvo. Aquilo foi o limite para o barão. Ele sentiu o coração de moenda, como diziam na região, dar um estalo de indignação. Ele não era um homem doce, mas a injustiça o queimava por dentro. Ele percebeu que sua própria indiferença tinha dado poder para que Matilde fosse cruel sem ser questionada. Ele se lembrou de Francisca servindo o café na mesa grande, sempre em silêncio, sempre tentando ser invisível. Ele nunca tinha parado para notar o rosto dela de verdade, ou o modo como ela parecia carregar o mundo nas costas sem nunca reclamar de nada. Francisca continuava com a cabeça baixa, esperando por uma bronca ou por uma ordem imediata de expulsão. Ela segurava um pequeno rosário de madeira entre os dedos, as contas gastas pelo uso constante. Getúlio viu aquilo e sentiu uma pontada de remorso. Ele tinha tudo, e ela não tinha nada além daquela fé silenciosa e da vontade de trabalhar.
Ele deu um passo à frente e quase estendeu a mão, mas hesitou antes de tocá-la. Ele não sabia como confortar alguém. Sua vida toda tinha sido feita de ordens e números, não de gestos gentis. "Não se desculpe", ele disse, com a voz firme que não admitia réplicas. "Você não fez nada de errado." Ele olhou para a porta da despensa e depois de volta para a moça. A decisão estava tomada em sua mente. Ele não ia esperar o amanhecer para resolver aquela situação. Se a governanta achava que mandava naquelas vidas a ponto de tratar uma pessoa como se fosse um fardo incômodo, ela estava muito enganada. Getúlio era o dono da fazenda Ouro Branco, e naquela noite a hierarquia daquela casa ia tremer. Ele não suportava a ideia de que alguém sob sua proteção estivesse passando por tal humilhação. Ele se virou e saiu da despensa, fazendo um sinal para que Francisca ficasse onde estava por enquanto. Seus passos ecoaram pelo corredor de pedra, pesados e cheios de uma fúria contida que há muito ele não experimentava. Ele não ia mais buscar água para sua sede. A sede que sentia agora era de colocar as coisas no lugar e restaurar a dignidade que tinha sido roubada daquela moça bem diante de seus olhos. O barão estava totalmente desperto, e a Casa Grande estava prestes a descobrir o que acontecia quando ele decidia intervir na maldade alheia. A madrugada, que antes era silenciosa, logo seria preenchida pelo som de sua autoridade. Getúlio não era um homem de gritar, mas o som de suas botas no assoalho de madeira parecia um aviso de tempestade naquela madrugada. Ele atravessou o corredor principal da Casa Grande com o rosto fechado e a respiração pesada. Cada passo que dava era uma afirmação de que algo estava prestes a mudar. Ele não parou até chegar diante da porta do quarto de Dona Matilde. Não houve batida leve ou qualquer pedido de licença. Getúlio bateu com força na madeira, um som seco que se espalhou por todos os cantos da casa e quebrou o silêncio que reinava até então. Ele chamou por Matilde, ordenando que ela saísse agora mesmo. A voz dele não era alta, mas tinha um peso que fazia as paredes parecerem vibrar. Francisca, que tinha ficado parada na entrada da despensa, observava tudo de longe, com o corpo encolhido contra a parede fria. O coração dela batia tão rápido que ela sentia uma dor real no peito. Ela tinha certeza de que aquela agitação toda ia terminar com ela sendo mandada embora da fazenda no meio da noite escura. Na cabeça de uma moça que sempre viveu de favor e silêncio, a fúria de um patrão era o sinal claro de um castigo vindo em sua direção e ela não tinha para onde ir. A porta de Matilde se abriu devagar. A governanta apareceu com um xale escuro sobre os ombros, os cabelos presos de qualquer jeito e o rosto marcado pelo sono que foi interrompido brutalmente. Quando ela viu Getúlio parado ali, com os olhos fixos nela e a postura rígida, o susto foi evidente em seus olhos. Ela nunca tinha visto o patrão fora da cama àquela hora, muito menos com aquela expressão de quem estava pronto para uma briga. Ela perguntou se o senhor Getúlio precisava de algo, ou se havia acontecido algum problema grave nas terras ou com os animais da fazenda. Tentou recompor a postura, mas suas mãos tremiam um pouco ao ajeitar a roupa. "Acorde todos", Getúlio disse, cortando a fala dela sem a menor cerimônia. Ele não deu espaço para nenhuma explicação ou pergunta adicional. Ele queria todos os criados reunidos na sala principal em 5 minutos. E quando dizia todos, queria dizer cada alma que trabalhava e morava naquela casa. Matilde piscou várias vezes, confusa e ainda meio tonta de sono. Ela tentou argumentar que ainda faltavam muitas horas para o sol nascer e que o serviço pesado só começava muito depois do amanhecer. Getúlio deu um passo à frente, entrando no espaço dela de um jeito que a fez recuar para dentro do quarto. Ele afirmou que não tinha perguntado as horas, mas que tinha dado uma ordem direta. Francisca sentiu as pernas tremerem tanto que precisou se encostar na parede para não cair.
Ela viu quando Matilde olhou pelo corredor e percebeu que ela estava ali, assistindo àquela cena de autoridade. O olhar da governanta foi como uma faca, cheio de raiva e de uma promessa silenciosa de que aquilo teria volta assim que as luzes se apagassem. Francisca baixou os olhos na mesma hora, sentindo um frio na barriga. Ela imaginou que, assim que o barão se cansasse daquela situação, Matilde faria da sua vida algo insuportável naquelas terras. O medo de perder o emprego era enorme, mas o medo do que viria depois daquela madrugada era ainda maior. Getúlio percebeu a troca de olhares carregada de tensão. Ele viu o pavor estampado no rosto de Francisca e a arrogância que Matilde ainda tentava manter, mesmo estando em trajes de dormir e sendo pega de surpresa. Aquilo só serviu para aumentar a fúria que ele sentia por dentro. Ele avisou para a governanta não perder tempo olhando para os outros, usando um tom de desprezo que ela nunca tinha ouvido em tantos anos de serviço. Ele afirmou que o que tinha visto naquela despensa hoje era uma vergonha para a fazenda Ouro Branco. Uma vergonha que ele não ia aceitar nem mais um segundo sob o seu teto. Matilde tentou abrir a boca para se defender e inventar alguma desculpa, mas Getúlio a calou com um gesto de mão. Aos poucos, o som de outras portas se abrindo e de pés arrastados começou a encher os corredores antes silenciosos. Os outros criados, morrendo de sono e sem entender nada do que estava acontecendo, começaram a aparecer aos poucos. Homens que cuidavam dos cavalos e mulheres que trabalhavam na cozinha se olhavam com os olhos arregalados de preocupação. O barão era um homem que quase não falava com eles no dia a dia. Alguém que vivia mergulhado em seus papéis, contas e negócios de café. Vê-lo ali, exigindo a presença de todos em plena madrugada, era algo inédito e assustador para todos. Francisca continuava encolhida no seu canto, vendo a casa ganhar vida sob o comando firme daquele homem que parecia ter acordado de um sono de muitos anos. Getúlio esperou que o pequeno grupo de funcionários se formasse na sala principal, onde a luz das lamparinas criava sombras compridas. Ele olhou para cada um daqueles rostos cansados, mas seus olhos sempre voltavam para Francisca, que estava no fundo da sala. Ele declarou que, a partir de agora, as coisas naquela casa iam seguir um caminho totalmente novo. Ele afirmou que não aceitava crueldade disfarçada de ordem debaixo do seu comando. Olhando diretamente para Matilde, ele completou, dizendo que a hierarquia que eles conheciam tinha acabado naquele instante. Francisca sentiu uma lágrima quente cair por seu rosto, percebendo que pela primeira vez na vida, alguém poderoso estava lutando por ela. Sabe aquela sensação de que você não pertence a lugar nenhum, mesmo estando no meio de muitas pessoas? É um sentimento estranho, um vazio que aperta o peito e faz a gente se sentir menor do que realmente é. Francisca vivia isso todos os dias. Ela andava pelos corredores daquela casa imensa como se fosse uma sombra, cuidando de cada detalhe, limpando cada móvel caro, para que tudo estivesse perfeito para o barão. Mas a verdade nua e crua é que ninguém se importava se ela estava com frio ou se tinha tido um momento de descanso. É sobre essa dor de ser invisível que a gente reflete agora. Antes de darmos o próximo passo nesse relato, se você gosta de histórias que mexem com a alma e mostram que a justiça pode aparecer nos momentos mais inesperados, não deixe de se inscrever no canal. Acompanhe cada parte, pois o que começou naquela madrugada gelada na fazenda Ouro Branco foi apenas o início de uma transformação que ninguém poderia imaginar. Agora, para entender melhor o que estava acontecendo, precisamos olhar para o cenário desse império. Estamos no ano de 1905. O Brasil passava por grandes mudanças. O mundo lá fora fervilhava com invenções que pareciam mágica. Mas dentro dos limites daquelas terras, o tempo parecia ter decidido parar. A fazenda Ouro Branco era um lugar de poder absoluto, um verdadeiro reinado de terra roxa. Milhares de pés de café cobriam as colinas, criando um mar verde que se perdia no horizonte. O chão era escuro e fértil, aquela terra que dava riqueza,
a quem tivesse força para trabalhar nela e autoridade para comandar. O cheiro de café torrado e terra molhada estava em todo lugar, impregnado nas paredes da casa e até nas roupas de quem vivia ali. Enquanto nas cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo, as luzes elétricas começavam a iluminar as noites e os primeiros carros assustavam quem passava pelas calçadas, na Ouro Branco, a vida seguia o ritmo antigo do sol e do chicote moral. A hierarquia era rígida como o ferro das máquinas de moer. O Barão Getúlio era o centro absoluto desse universo. Tudo, desde o horário das refeições até o modo como os animais eram tratados, girava em torno de sua vontade. A Casa Grande era imponente, com suas janelas altas e portas de madeira pesada, construída para deixar claro quem era o dono de tudo. Mas, por trás de toda aquela beleza e do luxo das salas de jantar, existiam cantos escuros e esquecidos onde o sofrimento era guardado a 7 chaves, longe dos olhos dos visitantes ilustres. Francisca era o símbolo vivo desse lado que ninguém queria enxergar. Ela era a prova de que a fortuna de uns, muitas vezes, era construída sobre o silêncio e o sacrifício de outros que não tinham voz. Ela limpava a prataria que nunca usaria, arrumava as camas macias onde jamais se deitaria e servia banquetes que raramente provava. O contraste era de cortar o coração. De um lado, os lustres de cristal e as conversas sobre política. Do outro, a despensa fria onde ela tentava dormir sobre um pano velho. O mundo estava se modernizando, mas as relações humanas naquela fazenda ainda estavam presas a costumes que ignoravam a dignidade básica. A chegada do novo século trazia promessas de progresso tecnológico, mas para quem vivia no chão da despensa, o progresso era apenas uma palavra bonita que aparecia nos jornais que o barão lia em seu escritório silencioso. A fazenda Ouro Branco era linda, mas era uma beleza que escondia muitas feridas abertas. As paredes de pedra e cal eram grossas, feitas para durar séculos e para abafar qualquer lamento. O assoalho de madeira de lei brilhava de tanto ser polido, refletindo os móveis pesados que vieram de navio da Europa. Mas sob esse brilho todo, existia o esforço de mãos como as de Francisca. O tempo ali parecia estar preso em um ciclo sem fim. Nada mudava, até aquela noite em que a insônia de Getúlio o levou a descobrir o que acontecia debaixo do seu próprio teto. O mundo lá fora corria para o futuro, mas dentro daquela casa, o silêncio e a obediência eram as únicas regras que todos conheciam e respeitavam. Getúlio carregava o título de barão como se fosse um peso que ele mesmo escolheu carregar todos os dias. Naquela época, o Brasil já era uma república e os títulos de nobreza tinham perdido a validade legal há anos. Mas para o povo que vivia na fazenda Ouro Branco, a palavra de Getúlio ainda era a única lei que realmente importava. Ele não precisava de decretos reais para ser o homem mais poderoso daquelas terras. O apelido de barão pegou porque ele se comportava como o rei de um império feito de café e muito suor. Ele era o tipo de pessoa que entrava em um lugar e o silêncio se instalava por conta própria, como se o ar ficasse mais denso com a sua simples chegada. Tinha olhos que pareciam feitos de aço, sempre analisando tudo ao seu redor, como se estivesse calculando o valor de cada coisa e de cada pessoa que passasse pela sua frente, sem nunca desviar o olhar. A vida de Getúlio era movida por um trabalho constante e muitas vezes exaustivo. Ele não era um daqueles fazendeiros que ficavam sentados na varanda, vendo o tempo passar enquanto os outros se cansavam no sol. Pelo contrário, ele era sempre o primeiro a acordar, e na maioria das vezes, o último a ir dormir. Conhecia cada palmo de sua fazenda e sabia exatamente quais pés de café dariam a melhor colheita e quais precisavam de mais cuidado. Passava horas trancado no escritório, revisando contas complicadas e planejando a expansão de seus negócios pelo país. As pessoas diziam que ele era um homem talhado em pedra,
Alguém que não sentia cansaço, fome ou frio. Essa imagem de força inabalável era o que ele projetava para o mundo. Ele acreditava que para comandar um império daquele tamanho, um homem não podia mostrar qualquer tipo de fraqueza emocional ou dúvida diante de seus subordinados. Mas essa força toda tinha um preço alto, pago no silêncio de suas noites de insônia constante. Getúlio era um homem solitário, tanto por escolha quanto por circunstância. Nunca se casou, nunca teve filhos e nunca permitiu que ninguém se aproximasse o suficiente para conhecer o que ele realmente pensava. Em sua juventude, decidiu que o amor era uma distração perigosa para quem queria crescer na vida. Viu outros homens perderem tudo por causa de paixões mal resolvidas e escolheu se casar apenas com a sua terra. Ele cumpriu essa promessa com um rigor assustador. A fazenda Ouro Branco era sua única companheira verdadeira. Construiu uma casa enorme, cheia de luxo e móveis trazidos de longe, mas vivia nela como se fosse um estranho, ocupando quase sempre apenas o escritório e o seu quarto. O resto da mansão era apenas um cenário frio para impressionar os visitantes ilustres que passavam por ali de vez em quando. Com os anos, ele esqueceu o som de uma conversa que não fosse sobre dinheiro, produtividade ou política. Não tinha amigos de verdade, apenas aliados de negócios ou competidores. Sua relação com os empregados era estritamente funcional. Pagava o que era justo, mas não esperava lealdade além do que o contrato assinado exigia. Ele se tornou um observador distante da vida, vendo os colonos formando famílias enquanto ele estava sempre do lado de fora, protegido por suas paredes de pedra e pelo seu status. Essa solidão, que no começo era uma ferramenta para o sucesso, acabou virando uma prisão invisível. Ele era o dono de tudo, mas não tinha ninguém com quem compartilhar o peso de suas decisões diárias. Era respeitado e temido por todos, mas não era amado por ninguém naquela fazenda imensa que se perdia no horizonte de terra roxa. Essa falta de afeto o endureceu de tal forma que ele muitas vezes não percebia o sofrimento de quem estava por perto. Aprendeu a ignorar as próprias dores e, por isso, acabou deixando de ver a dor alheia. Quando olhava para Francisca, via apenas mais uma peça na engrenagem da casa grande. Não pensava na história dela ou nas dificuldades que ela passava dormindo no chão duro daquela despensa escura. Assumia que, se a casa funcionava bem, tudo estava certo e em ordem. Sua mente estava sempre no futuro, na próxima safra, e ele acabou perdendo o contato com a humanidade mais básica. Getúlio era muito rico em posses, mas pobre em conexões reais. A imagem do barão era uma construção de anos de sacrifício, mas agora, vendo a injustiça bem na sua frente, ele começava a entender que o poder sem compaixão era uma casca vazia. Encarando o próprio reflexo no vidro da janela, ele percebia que seu império não podia aquecer seu coração ou dar um sentido verdadeiro aos seus dias de glória solitária. Francisca não era apenas uma figura silenciosa que circulava pelos fundos da Casa Grande. Por trás daquela expressão contida e do olhar quase sempre voltado para o chão, havia uma história de perdas que moldou cada centímetro do seu ser. Ela não nasceu na riqueza da Terra Roxa. Sua origem era muito mais humilde, vinda de um vilarejo esquecido, onde a sobrevivência era a única meta diária. Ficou órfã ainda muito pequena, perdendo os pais para uma febre que varreu a região, deixando-a entregue à sorte de parentes distantes que a viam mais como um fardo do que como uma criança. Foi ali que ela aprendeu o significado da palavra favor. Ser uma criada de favor significava que sua existência dependia da vontade alheia e que cada prato de comida deveria ser pago com horas intermináveis de trabalho doméstico. Ela cresceu sem saber o que era o carinho de um abraço ou o conforto de uma palavra doce. O mundo, para Francisca, sempre foi um lugar de cobranças e deveres. Quando chegou à fazenda Ouro Branco, ainda adolescente,
Ela não trazia baús cheios de roupas ou lembranças de uma vida confortável. Tudo o que possuía cabia em uma pequena trouxa de pano, e o seu maior tesouro era um rosário de contas de madeira, escurecido pelo tempo e pelo suor de suas mãos. Aquele rosário era o único elo físico que aprendia ao passado, a memória de uma mãe que ela mal recordava o rosto, mas de quem sentia o rastro de uma proteção invisível. Para ela, aquelas contas eram sagradas, não apenas pela fé, mas porque eram a prova de que ela pertencera a alguém antes de ser de ninguém. A chegada à fazenda foi um momento de choque. A imensidão dos cafezais e a imponência da casa grande poderiam ter assustado qualquer um, mas Francisca apenas baixou a cabeça e aceitou o seu destino. Dona Matilde, a governanta, a recebeu com a frieza que lhe era característica, deixando claro que ali não havia espaço para fraquezas ou descansos. Francisca percebeu rapidamente que a invisibilidade era sua melhor defesa. Se ela não chamasse a atenção, se não fizesse barulho e se cumprisse suas tarefas com perfeição, talvez pudesse viver em paz no seu pequeno universo de servidão. Ela se tornou uma especialista em passar despercebida, ocupando os cantos mais escuros e realizando os trabalhos que ninguém mais queria fazer, como limpar as cinzas das lareiras. Havia nela, porém, uma beleza que o cansaço não conseguia apagar. Era uma harmonia nos traços que florescia mesmo diante da exaustão. Seus olhos tinham uma profundidade que revelava uma alma velha. Alguém que já vira muita dor, mas que ainda guardava uma centelha de esperança. Ela tentava esconder essa beleza, mantendo os cabelos presos com rigor e usando roupas gastas que camuflavam sua figura. Francisca sabia que ser notada poderia ser perigoso, e que sua aparência era um fardo que preferia não carregar em um lugar onde o poder era exercido de forma absoluta e onde a severidade de Matilde vigiava cada gesto das jovens criadas que chegavam para servir na mansão. Dona Matilde notava a dignidade silenciosa de Francisca e se sentia incomodada. A governanta tentava quebrar aquele espírito, impondo-lhe as tarefas mais humilhantes e negando-lhe o básico, como um quarto decente. Mas Francisca tinha uma força interior que vinha de anos de privação. Ela encontrava refúgio em suas orações noturnas, apertando o rosário contra o peito, enquanto o frio da despensa tentava invadir seus ossos. Ela não sentia ódio, pois o ódio exige uma energia que ela preferia gastar tentando sobreviver. Sua resiliência era sua maior arma, uma barreira invisível que a protegia da amargura que consumia tantas outras pessoas que passavam por aquela casa grande. A trajetória de Francisca era feita de pequenos atos de coragem diária. Era a coragem de acordar antes do sol e a coragem de manter a doçura na voz, mesmo quando recebia ordens ríspidas. Ela era uma sobrevivente que aprendeu a ler os humores da casa pelo som dos passos no assoalho. Sua vida era um exercício constante de paciência, esperando por um momento que ela nem sabia se chegaria, mas que sua alma ansiava com fé. Ela era a prova de que a dignidade não depende da condição social, mas da integridade com que se enfrenta a realidade. Naquela noite fria, quando o barão a encontrou no chão da despensa, ele não viu apenas uma simples criada cansada, mas sim o resultado final de uma luta silenciosa que ele mal podia começar a imaginar ou entender verdadeiramente. Dona Matilde era o tipo de pessoa que parecia ter o coração feito de pedra seca. Ela não falava normalmente. Ela dava ordens que soavam como chicotadas curtas no ar, cortando qualquer tentativa de conversa com a precisão de uma lâmina. Na fazenda Ouro Branco, a palavra dela era a lei absoluta entre os empregados. E ela usava esse poder com um prazer silencioso e muitas vezes cruel. Desde que Francisca colocou os pés naquela casa grande, Matilde sentiu uma antipatia imediata e profunda. Não era por causa de alguma falha no trabalho, pois Francisca era dedicada, rápida e eficiente em tudo o que fazia.
O que realmente irritava a governanta era a postura da moça. Aquela cabeça baixa que não demonstrava revolta, mas sim uma paz interior que Matilde não conseguia entender nem suportar. Para a governanta, o silêncio de Francisca não era submissão, mas uma barreira invisível que ela não conseguia atravessar. A decisão de colocar Francisca para dormir na despensa foi um ato de maldade pura e planejada, executado com a frieza de quem organiza um estoque. Matilde poderia facilmente ter lhe dado um canto em qualquer um dos quartos destinados aos criados, que ficavam nos fundos da casa e tinham camas simples. Mas ela preferiu mentir. Com um olhar gélido e uma voz que não admitia réplicas, ela afirmou categoricamente que a casa estava cheia demais. Inventou que parentes distantes do barão estavam para chegar de trem e que todos os leitos precisavam estar prontos e impecáveis. Mentiu dizendo que os telhados de outros quartos estavam com goteiras sérias e que as madeiras estavam podres, tornando o ambiente perigoso para qualquer pessoa. Era tudo uma encenação, um teatro montado apenas para humilhar a moça e deixá-la o mais longe possível de qualquer traço de conforto humano. Matilde queria que Francisca soubesse, todas as noites, que sua presença ali era apenas tolerada e que ela valia menos que os sacos de grãos. Viver confinada na despensa era uma provação física e emocional que Francisca enfrentava sozinha, sem nunca deixar transparecer sua dor. O lugar era estreito, abafado e mal iluminado por uma fresta de janela que mal deixava passar a luz da lua. O chão de madeira, embora estivesse sempre limpo pela própria Francisca, era duro e transmitia o frio da terra diretamente para seus ossos cansados. Mas o que mais definia aquele espaço era o cheiro onipresente que impregnava tudo. A despensa era o depósito de todas as iguarias caras que vinham de longe. O aroma doce do cravo da Índia, o perfume seco da canela em casca e o cheiro forte do café torrado dominavam o ar de forma sufocante. Para os moradores da Casa Grande, esses cheiros significavam riqueza, fartura e boas refeições. Para Francisca, esses aromas se tornaram o símbolo de sua prisão. O cheiro de cravo e canela se misturava ao cheiro do mofo das paredes velhas e ao cansaço que pesava em seus ombros ao fim de cada jornada exaustiva. Ali, cercada por prateleiras altas e pesadas, carregadas de latas, vidros de conservas e mantimentos, Francisca guardava seus sonhos reprimidos como se fossem segredos proibidos. Ela olhava para o teto escuro e imaginava como seria ter um lugar onde pudesse realmente descansar, sem o medo constante de ser vigiada ou humilhada. Matilde entrava na despensa em horários incertos durante a noite, sempre com uma lanterna que cegava Francisca, apenas para conferir se ela não estava relaxando ou se ocupando com algo que não fosse o serviço. A governanta muitas vezes chutava a manta velha da moça para o lado com a ponta da bota, sob a desculpa de procurar algum item perdido no estoque que ninguém usaria àquela hora. Era uma tortura psicológica, um jogo de poder onde Matilde buscava apagar qualquer resto de dignidade que ainda existisse naquela jovem órfã. O contraste entre a vida de Getúlio e a de Francisca era gritante, embora o barão não percebesse isso em seu isolamento de patrão. Enquanto ele decidia o destino de milhares de sacas de café e acumulava fortuna, Francisca tentava encontrar uma posição que não machucasse suas costas no chão duro daquela sala fria. Matilde se sentia poderosa nesse intervalo, alimentando sua própria amargura através do sofrimento silencioso da moça. A despensa, com seu perfume de canela e seus cantos escuros, era o cenário onde a crueldade da governanta se escondia da justiça. Francisca aguentava tudo, apertando seu rosário nas mãos e rezando em voz baixa, deixando que o cheiro das especiarias testemunhasse sua resiliência diante de uma maldade que não tinha justificativa, apenas o desejo mesquinho de ferir quem não tinha como se defender.
Francisca acordava todos os dias, quando o céu ainda era um borrão cinza e sem vida sobre os cafezais. Ela não precisava de um relógio ou de alguém que a chamasse aos gritos na porta da despensa. O próprio cansaço acumulado em seus ossos parecia ter um cronômetro interno que a despertava antes de todos os outros moradores da fazenda Ouro Branco. Naquela escuridão quase total, antes mesmo que o primeiro raio de sol tocasse o chão frio da casa grande, ela já estava de pé. Sua rotina começava com um gesto simples e muito silencioso. Ela dobrava a manta gasta que servia de cama no chão e guardava o seu rosário de madeira por baixo do vestido, bem próximo ao coração. Para ela, aquele objeto não era apenas uma peça de devoção religiosa, mas uma espécie de armadura invisível contra a dureza que a esperava do lado de fora daquela porta estreita. O serviço que Dona Matilde reservava para ela era sempre o mais pesado e, principalmente, o mais invisível de todos. Enquanto as outras criadas cuidavam das áreas onde os convidados e o barão circulavam durante o dia, Francisca era enviada para os porões, para os sótãos e para os corredores de serviço que ninguém nunca olhava com atenção. Ela passava horas de joelhos, esfregando o chão debaixo de móveis imensos e pesados que não eram movidos há anos. Seus dedos ficavam vermelhos e doloridos por causa do sabão forte feito de cinzas e gordura, e suas costas protestavam com pontadas de dor a cada movimento de vai-vem. Mas ela continuava o trabalho sem dar um único pio. Havia uma espécie de orgulho silencioso no modo como ela deixava tudo impecável, mesmo sabendo que ninguém daria um obrigado sincero por aquele esforço hercúleo. Ela limpava o que ninguém via, como se estivesse cuidando de uma parte secreta da casa que só ela tinha o direito de conhecer. Essa invisibilidade se estendia de forma cruel ao convívio com os outros empregados da fazenda. No horário das refeições rápidas na cozinha, o clima era de um isolamento que chegava a cortar a alma. Existe uma hierarquia estranha e muitas vezes maldosa entre aqueles que servem, e Francisca estava no degrau mais baixo dessa escada social interna por ser uma órfã criada de favor. As outras moças da casa, temendo a perseguição implacável e o olhar de rapina de Dona Matilde, evitavam até mesmo cruzar o olhar com ela durante o café da manhã. Elas sabiam muito bem que qualquer sinal de amizade, conversa ou compaixão por Francisca poderia torná-las o próximo alvo da fúria da governanta. Por isso, a jovem comia seu prato de feijão e farinha em um canto afastado, perto do fogão a lenha, ouvindo o burburinho das conversas alheias, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro em uma língua estrangeira. Ela estava fisicamente ali, mas sua presença era tratada como um vácuo, um espaço vazio que ninguém queria preencher. Esse isolamento social era muitas vezes mais doloroso do que o trabalho físico que moía seu corpo. Mas Francisca aprendeu a transformar a solidão em um escudo de proteção. Quando as luzes da casa finalmente se apagavam e o silêncio profundo da madrugada rural tomava conta de cada fresta, a despensa deixava de ser um simples depósito de mantimentos para se tornar o seu pequeno santuário de fé. Era o único momento do dia em que ela era verdadeiramente dona de si mesma e de seus pensamentos. Ali, cercada pelo cheiro doce do cravo e pelo perfume seco da canela, ela retirava o rosário do pescoço e começava suas orações em voz muito baixa. Suas preces eram diretas, sem pedidos de luxo ou milagres impossíveis. Ela nunca pedia por riquezas, por vestidos de seda ou para que a vida lhe desse facilidades que ela nunca conheceu desde que perdeu os pais. Ela pedia apenas por paciência e força. Rezava para que suas pernas não fraquejassem durante as longas horas de serviço. E, acima de tudo, pedia para que seu coração não se tornasse seco, amargo e cruel como o de Dona Matilde. Francisca tinha um medo genuíno de que a amargura daquela casa pudesse criar raízes em sua alma e destruir a única coisa que ainda lhe restava: a sua bondade.
Essa resiliência era o que a mantinha sã e de cabeça erguida. Enquanto o mundo ao seu redor parecia decidido a esmagar sua vontade, ela encontrava dentro de sua fé uma fonte de energia que ninguém conseguia explicar. Ela não se sentia uma vítima das circunstâncias, mas sim uma sobrevivente que estava apenas esperando o seu tempo de colher algo melhor. Cada tarefa humilhante que completava com perfeição era uma pequena vitória silenciosa sobre a tentativa de Matilde de quebrá-la por dentro. Francisca sabia que sua dignidade não estava nas roupas remendadas que vestia ou no fato de dormir no chão duro, mas na integridade com que enfrentava cada novo amanhecer sem reclamar da sorte. Ela continuava a ser a moça do rosário, a sombra que limpava o que os outros ignoravam, mantendo sua essência intacta em meio à poeira e ao desprezo generalizado. Naquela noite específica, enquanto o frio apertava, ela não sabia que suas preces estavam prestes a ser ouvidas de uma forma que mudaria tudo. Ela apenas fechou os olhos e apertou as contas de madeira do rosário, buscando o sono que a prepararia para mais um dia de luta invisível. No silêncio da despensa, o destino já começava a mover as peças, trazendo os passos pesados do barão para mais perto de seu refúgio escondido. Naquela noite, o frio que descia da serra parecia ter dentes. Não era apenas uma queda de temperatura comum. Era um vento cortante que atravessava as frestas das janelas de madeira da fazenda Ouro Branco, fazendo a estrutura da casa grande estalar como se estivesse reclamando do tempo. Getúlio estava em seu escritório, cercado por livros de contabilidade e pilhas de papéis que pareciam nunca diminuir. Ele era um homem que não se dobrava facilmente, mas a insônia vinha sendo sua companheira constante nas últimas semanas. Enquanto o resto da fazenda mergulhava no sono profundo, ele permanecia ali, sob a luz vacilante de um candeeiro de querosene que já estava no fim. Seus olhos ardiam. Ele tentava se concentrar nos números, nas sacas de café que precisavam ser despachadas e nas contas que o governo da nova república parecia inventar a cada mês. Getúlio sentia o peso de ser o Barão de Ouro Branco, um título que, embora não tivesse mais valor legal, ainda carregava a expectativa de toda uma região sobre seus ombros. Ele olhou para as mãos grandes, calejadas por décadas de construção de um império. Naquela madrugada, porém, a riqueza parecia algo muito distante e pouco útil para acalmar a tempestade em sua mente. Ele pensava nos cavalos, no gado e no bem-estar de tantos empregados que dependiam dele. A solidão do poder era um fardo silencioso que ele aceitara carregar, mas que em noites como aquela pesava mais que o normal. De repente, uma pontada forte atravessou sua têmpora. Era aquela dor de cabeça insistente que surgia quando ele passava horas demais, forçando a vista na penumbra. Getúlio suspirou e encostou as costas na cadeira, fechando os olhos por um momento. O silêncio da casa era absoluto. Ele sentiu a garganta seca, uma sede que não passaria com o resto de vinho na garrafa sobre a mesa. Ele precisava de água fresca, daquela que ficava na moringa de barro na copa. Com um movimento lento, ele se levantou. Seus joelhos estalaram, um lembrete de que os anos estavam passando rápido. Ele não acendeu nenhuma vela. Conhecia cada centímetro daquela casa como a palma de sua mão. Saiu do escritório e começou a caminhar pelo corredor escuro. O assoalho de madeira rangia de vez em quando sob o peso de suas botas, um som que ecoava pelas paredes altas e decoradas com retratos de antepassados. Getúlio caminhava devagar, tentando não fazer barulho. A casa grande, que durante o dia era cheia de ordens, parecia agora um organismo vivo que respirava de forma lenta. Ele gostava desse silêncio, pois era o único momento em que não precisava ser o senhor de tudo para os outros, apenas um homem cansado. Ao se aproximar da área da cozinha, algo o fez parar bruscamente.
Getúlio não era um homem de sustos, mas seus sentidos estavam aguçados pela falta de sono. O silêncio foi quebrado por um som humano. Um murmúrio muito baixo, quase imperceptível, que parecia vir de algum lugar perto do chão. Ele parou, prendendo a respiração para ouvir melhor. A princípio, pensou que pudesse ser um animal que entrou sem permissão. Mas o som tinha um ritmo, uma cadência que lembrava uma voz humana. Era uma melodia triste, carregada de uma doçura que ele não ouvia há muito tempo. Ele continuou avançando com cautela. O frio ali parecia ainda mais intenso. À medida que se aproximava da porta da pequena despensa, o som ficou mais claro. Era uma voz feminina, suave e constante. Getúlio sentiu uma curiosidade estranha. Quem estaria acordado àquela hora, naquele canto gelado? Ele sabia que as criadas dormiam longe dali. Aquela área deveria estar vazia. A dor de cabeça foi esquecida. Ele estendeu a mão para a maçaneta da despensa, mas hesitou por um momento. O som que vinha de dentro era de uma cantiga de ninar sussurrada para o próprio vazio. Ele encostou o ouvido na madeira fria, e por um breve segundo, o mundo lá fora deixou de existir. Era a voz de uma alma tentando não se quebrar no meio do frio. Getúlio parou diante da porta de madeira pesada da despensa. O som que vinha lá de dentro era quase um sopro, uma melodia que parecia flutuar no ar frio da madrugada. Era uma cantiga de ninar, daquelas que as mães cantam para os filhos dormirem, mas ali não havia criança. Havia apenas o silêncio da fazenda e aquela voz pequena, mas cheia de uma força que Getúlio não conseguia entender de imediato. Ele, que estava acostumado com o barulho dos cascos dos cavalos e com o grito dos capatazes no campo, sentiu-se estranhamente atraído por aquela fragilidade. Normalmente, um homem na posição dele ignoraria qualquer ruído vindo da ala dos fundos. Getúlio era o dono de cada palmo daquela terra roxa, o senhor de Ouro Branco, e as vidas dos empregados eram engrenagens de uma máquina que ele apenas observava de longe. Mas algo naquela voz era diferente. Não era um lamento alto de quem busca atenção, nem o choro de quem se entrega à derrota. Era um canto de resistência, uma forma de preencher o vazio de um lugar que cheirava a cravo, canela e solidão. Ele sentiu um impulso que raramente visitava seu coração endurecido pelo trabalho. A curiosidade. Enquanto ele estava lá fora, no corredor largo e escuro, vestindo seu roupão de lã grossa, a pessoa lá dentro parecia estar lutando contra o gelo que subia pelo chão. Getúlio pensou em sua própria vida, em seus títulos e em sua fortuna. Ele tinha tudo, mas o silêncio de sua casa grande, muitas vezes, o sufocava. Aquela voz, embora vinda de um lugar de miséria, tinha uma vida que ele não encontrava em suas reuniões de negócios ou em seus livros de contabilidade. A vulnerabilidade daquela voz contrastava com a autoridade absoluta que ele exercia. Era como se a voz o desafiasse sem saber, mostrando que existia um mundo dentro daquela fazenda que ele nunca se dera ao trabalho de conhecer. Getúlio aproximou a mão da maçaneta de metal. Ele hesitou. Se abrisse aquela porta, estaria quebrando uma barreira invisível que ele mesmo construíra ao longo de anos. O patrão não entrava na despensa de madrugada. O barão não se importava com quem dormia entre os sacos de mantimentos. Mas a sede que o trouxera até ali agora era outra. Ele não queria mais apenas um copo de água para acalmar a garganta seca. Ele queria entender quem era a dona daquela melodia que conseguia transformar um depósito frio em um refúgio de dignidade. O som da cantiga era pausado. Getúlio conseguia ouvir as palavras agora. Eram versos simples sobre estrelas e caminhos de volta para casa. Ele lembrou-se vagamente de ter ouvido algo parecido na sua infância, muitos anos antes de o peso da responsabilidade transformar seu rosto em uma máscara de seriedade.
Aquele som mexia em gavetas da sua memória que ele preferia manter trancadas. Ele se deu conta de que, por trás daquela porta, estava alguém que ele via todos os dias, mas que nunca tinha realmente olhado. Uma das muitas sombras que limpavam sua casa, que preparavam seu café e que desapareciam quando ele entrava no cômodo. Ele imaginou a cena antes mesmo de ver. Alguém encolhido, tentando fugir do vento que uivava do lado de fora. O contraste era brutal. Ele, o homem que mandava em centenas de almas, estava sendo guiado por uma melodia sussurrada por uma criada. Ele sentiu uma vergonha estranha, embora não soubesse exatamente o motivo. Talvez fosse o fato de que ele permitia que aquela casa fosse governada por mãos tão secas como as de Dona Matilde, sem nunca se perguntar como a ordem era mantida. O cheiro da despensa era forte, misturando o aroma dos temperos com o cheiro de madeira velha. Aquele pequeno quarto era o coração da cozinha, mas para alguém era o único teto. Getúlio apertou os olhos. A curiosidade não era algo que ele permitia com frequência. Ele era um homem de lógica. Se algo estava fora do seu lugar. Getúlio girou a maçaneta de metal devagar. A porta rangeu. Um som seco que cortou o silêncio do corredor. Dentro da despensa, o canto parou imediatamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um susto que ele podia sentir do outro lado da madeira. Ele empurrou a porta por completo e a imagem gravou-se em sua mente de um jeito que ele sabia que nunca mais esqueceria. Francisca estava ali, encolhida no canto mais escuro do cômodo. Ela não tinha uma cama, nem mesmo um colchão velho. O que servia de leito eram sacos de estopa vazios e alguns panos remendados, estendidos sobre os tijolos frios do chão. Ela estava sentada, com os joelhos puxados contra o peito e os braços envolvendo as pernas. Era a única forma de tentar manter o calor do corpo naquela madrugada em que o vento soprava forte lá fora. No chão, ao lado dela, um pequeno toco de vela estava aceso, protegido por uma caneca de barro velha. Aquela chama pequena e trêmula era a única coisa que iluminava o ambiente. A luz dançava nas paredes, criando sombras longas entre os potes de grãos e as cordas de alho penduradas no teto. Quando a luz da vela bateu no rosto de Francisca, Getúlio sentiu um aperto estranho no peito. Ele viu os olhos dela. Eram olhos grandes, cheios de susto, mas que guardavam uma clareza impressionante. Mesmo naquela situação de miséria, não havia sujeira ou revolta barata na expressão dela. O rosto estava pálido por causa do frio e os lábios ainda tremiam um pouco, talvez pela interrupção brusca de sua música. Getúlio ficou parado na entrada, a figura imponente do dono da casa bloqueando a porta. Ele olhou para os pés descalços da moça, que estavam vermelhos por causa da friagem do chão de pedra. Foi nesse momento que o reconhecimento bateu forte. Getúlio percebeu que, embora vivesse na mesma casa que Francisca há meses, ele nunca a tinha visto de verdade. Para ele, ela era apenas mais uma pessoa que trabalhava ali, alguém que limpava as coisas e desaparecia quando ele chegava. Ele se sentiu um estranho dentro da própria fazenda. Como era possível que uma pessoa vivesse naquelas condições sob o seu teto, enquanto ele dormia em camas macias com lençóis caros? O contraste era vergonhoso. A dignidade que saía dela, mesmo ali sentada no chão, fazia com que a autoridade dele parecesse pequena e injusta. Francisca tentou se levantar rápido, mas o frio tinha deixado suas pernas travadas. Ela quase caiu nos próprios panos, baixando a cabeça em sinal de respeito. "Patrão", ela disse bem baixo, com a voz falhando, como se estivesse pedindo desculpas por estar ali. Ela apertava o rosário entre os dedos, as contas de madeira fazendo um barulho discreto. Getúlio não respondeu na hora. Ele estava ocupado demais olhando para a maldade que Dona Matilde tinha feito. Ele viu as prateleiras cheias de comida em volta dela e depois olhou para a moça que dormia no meio daquilo tudo, passando frio
e desconforto. O barão, que sempre se orgulhou de ser um homem justo e no comando de tudo, sentiu o seu coração endurecido pela rotina estalar. Ele viu a beleza simples de Francisca, uma beleza que não precisava de luxo para aparecer. Era uma força que a mantinha inteira, mesmo quando a vida era difícil demais. Ele percebeu que o jeito quieto da moça não era falta de vontade, era coragem pura para aguentar o que ninguém mais aguentaria. E o seu próprio jeito de ignorar o que acontecia na casa tinha que acabar ali. O olhar de Getúlio começou a mudar de verdade. Ele sentiu uma vontade enorme de consertar aquilo agora mesmo. A chama da vela oscilou e quase apagou de vez. Por um segundo, eles ficaram quase no escuro, apenas com a luz da lua que entrava por uma fresta alta na parede. Naquele momento, o fato de ele ser o patrão e ela a criada pareceu não ter importância nenhuma. Eram apenas dois seres humanos num quarto pequeno, dividindo o mesmo ar gelado da serra. Getúlio deu um passo para dentro, e o som de sua bota no chão de pedra pareceu um trovão naquele silêncio. Ele não era mais apenas o dono da fazenda Ouro Branco. Ele era um homem que tinha acordado para a realidade. Getúlio olhou para os lados e sentiu um nó na garganta que nunca tinha experimentado antes em todos os seus anos de comando. Ele era um homem de posses, dono de terras imensas e de um nome que impunha respeito, mas ali, naquele cubículo apertado, ele se sentiu subitamente pobre de espírito. O pensamento que o atingiu foi direto e doloroso. Seus cavalos, nos estábulos da fazenda Ouro Branco, tinham um tratamento muito superior ao daquela moça. Os animais tinham palha fresca trocada todo dia. Eram escovados com cuidado e cobertos com mantas pesadas durante as noites de frio. Um animal seu vivia com mais dignidade do que Francisca, que cuidava da limpeza da sua casa. O contraste era como um soco no estômago. Ele, que se orgulhava de ser um administrador justo, percebeu que era cego para o que acontecia sob o seu próprio teto. Enquanto dormia em um colchão de plumas e lençóis de linho, uma alma humana estava ali, deitada sobre sacos de estopa que antes guardavam grãos e ferramentas. Ele sentiu uma vergonha que queimava mais do que o vento lá fora. Francisca continuava com a cabeça baixa, mantendo o corpo encolhido como se quisesse ocupar o menor espaço possível no mundo. O silêncio do patrão a assustava. Ela sentia uma vergonha profunda, não por ter feito algo errado, mas por ser vista naquele estado de miséria total. Para Francisca, sua pobreza era algo que devia ser vivido no escuro, longe dos olhares de quem tinha o poder e o dinheiro. Ter o barão ali, em pé na porta, observando seus panos velhos e o chão de tijolos frios onde ela dormia, era uma humilhação insuportável. Ela apertou o rosário de madeira com força, buscando naquela fé a coragem para não desabar. Getúlio deu um passo e a luz da vela refletiu em sua bota impecável. Aquele brilho parecia uma afronta diante dos pés descalços e vermelhos de frio da moça. O coração de moenda de Getúlio começou a estalar. Ele passou anos treinando aquele coração para ser duro e eficiente, focado apenas no lucro, moendo qualquer sentimento que pudesse atrapalhar seus negócios. Mas agora, uma rachadura profunda se abria na pedra que ele chamava de peito. Ele sentia que sua alma, antes endurecida pelo trabalho e pela solidão dos campos, estava sendo forçada a olhar para a própria sombra. Ele olhou para as prateleiras com especiarias caras e depois para o canto da parede onde a umidade criava manchas escuras. "Há quanto tempo você dorme aqui nesse chão, Francisca?" A voz dele saiu rouca e pesada, cortando o silêncio da despensa com uma gravidade que a fez estremecer. Ela hesitou por um longo tempo. O medo de Dona Matilde era uma sombra pesada em sua mente, mas a presença de Getúlio ali exigia a verdade. Francisca buscou uma resposta que não parecesse uma acusação,
Mas a realidade dos fatos era cruel demais para ser escondida ou enfeitada. Desde que cheguei na fazenda, patrão, sussurrou ela, sem conseguir levantar o olhar. Dona Matilde disse que a casa grande estava com todos os quartos ocupados e que este era o único lugar seguro para uma moça sozinha. Ela disse que eu devia ser grata por ter um teto sobre a cabeça. Getúlio sentiu o sangue ferver de uma forma que raramente acontecia. Ele conhecia cada canto daquela mansão e sabia perfeitamente que havia quartos vazios e confortáveis no andar de cima. A mentira de Dona Matilde era uma crueldade deliberada, um capricho de uma mulher amarga que queria exercer poder através da humilhação. Ele sentiu uma raiva fria. Tinha confiado a gestão de sua casa a uma pessoa que usava essa confiança para torturar quem era vulnerável. E o que mais lhe doía era admitir que ele mesmo era o culpado por sua própria omissão, pois vivia mergulhado em lucros e papéis, enquanto ignorava o sofrimento humano que acontecia a poucos metros de seu escritório. Francisca notou a tensão no corpo do patrão e achou que ele estava furioso com ela. Com as mãos trêmulas, ela começou a juntar seus panos de estopa, querendo desaparecer dali o mais rápido possível. Eu peço perdão, patrão. Eu posso sair agora mesmo. Posso dormir lá fora, perto do forno de pão, se o senhor preferir. Não quero causar nenhum transtorno na sua casa. Ela disse, com a voz embargada pelo choro. Aquelas palavras foram a gota d'água para Getúlio. Ouvir que ela preferia o relento do que incomodá-lo com sua presença mínima fez com que ele sentisse uma náusea profunda de sua própria arrogância. Ele percebeu que Francisca não era uma peça de engrenagem da fazenda, mas uma vida sendo consumida pelo frio e pela maldade alheia. Ele respirou fundo o ar gelado, sentindo que o cheiro de cravo e canela da despensa agora o sufocava. A injustiça ia acabar ali. Ele não ia esperar o sol nascer para colocar ordem na casa. O barão de Ouro Branco tinha finalmente despertado para sua própria humanidade e para a dor daquela moça. Getúlio não conseguia mais ficar parado naquele lugar pequeno. Cada segundo que passava ali, sentindo o cheiro de mofo e de cravo, era um peso enorme na sua consciência de patrão. Ele olhou para Francisca, que tentava se esconder num canto, e sentiu uma mistura de pena e de muita raiva. A maldade de Dona Matilde não era apenas um erro, era uma falta de respeito com ele. Ele era o dono da fazenda Ouro Branco, o homem que todos respeitavam, e ali, dentro da sua própria casa, uma governanta usava o cargo para maltratar uma moça órfã. Ele deu as costas para a despensa sem dizer nada para Francisca naquele momento, porque o tempo de falar baixo tinha acabado. As botas dele batiam no chão de madeira com uma força que ele não costumava usar. Geralmente, ele andava devagar, quase sem fazer barulho, mas agora ele queria que o som fosse ouvido em todos os cantos. Ele queria que as paredes da casa percebessem que as coisas iam mudar. Ele atravessou o corredor escuro e foi para o meio da sala principal. O som da madeira estalando sob os seus pés era um aviso de que a paciência dele tinha chegado ao fim. Ele parou no centro da sala e gritou o nome de Matilde com toda a sua força. A voz dele não era um grito qualquer. Era uma ordem, um barulho que cortou o silêncio da noite e fez até as janelas tremerem. Lá na despensa, Francisca ouviu o grito e sentiu o coração bater rápido demais. Ela tinha certeza de que a culpa era toda dela. Pensou que, se tivesse ficado quieta e não tivesse contado a verdade sobre o chão frio, nada disso estaria acontecendo agora. Ela se levantou com dificuldade, com as pernas tremendo por causa do frio e do medo do que ia acontecer. Ela imaginou Dona Matilde aparecendo com aquele olhar bravo, colocando a culpa nela por ter acordado o patrão. A moça saiu da despensa devagar, encostando na parede para não cair. Ela começou a ver as luzes das lamparinas sendo acesas nos quartos e ouviu o barulho de pessoas conversando baixo pela casa toda.
Dona Matilde apareceu no alto da escada, enrolada em um xale escuro, com os cabelos ainda presos. O rosto dela, que sempre parecia durão e sério, agora mostrava um susto grande quando viu Getúlio parado lá embaixo. A luz de uma lamparina mostrava o rosto dele, que parecia uma pedra de tão sério. Ele não estava com roupa de dormir, ainda usava o casaco de couro de trabalhar, e seus olhos brilhavam com uma raiva que ela nunca tinha visto antes. Os outros criados começaram a aparecer nas portas, olhando tudo com os olhos arregalados, sem entender por que o patrão estava fazendo aquele barulho todo no meio da madrugada. Nunca o Barão de Ouro Branco tinha feito uma coisa dessas. Ele era um homem de falar pouco e dar ordens em voz baixa. Getúlio não esperou a governanta descer a escada. Ele apontou o dedo para ela e ficou parado, com o braço esticado. O silêncio que veio depois do grito foi ainda mais assustador. Ele olhou para cada um dos empregados que estavam ali e depois encarou Matilde com força. Ele sabia agora que ela tinha mentido de propósito sobre não ter quartos vazios na casa. Ele percebeu que ela tinha feito a vida de Francisca ser um sofrimento por pura maldade e inveja da moça. Francisca, parada lá no fundo do corredor, parecia uma sombra pequena e indefesa. Ela queria correr e sumir no meio do mato, mas seus pés não saíam do lugar. O medo de que Getúlio estivesse bravo com ela se misturava com a sensação de que tudo ia mudar de um jeito que ela não conseguia imaginar. O barão respirou fundo, e o som do seu fôlego foi ouvido por todas as pessoas. Ele olhou para Dona Matilde com um desprezo muito grande. A casa inteira estava acordada agora, e o medo de Francisca virou uma dúvida sobre o que seria da vida dela naquela fazenda a partir daquele momento. Getúlio olhou para Matilde e não deixou que ela abrisse a boca. O silêncio na sala principal era tão pesado que dava para ouvir o estalo das lamparinas que os criados seguravam com mãos trêmulas. Ele não queria explicações. As mentiras daquela mulher já tinham ficado claras no momento em que ele viu Francisca encolhida no chão da despensa. Ele deu um passo à frente e o som das suas botas no assoalho de madeira parecia o bater de um martelo batendo um prego. Os outros empregados, que espreitavam pelas portas e cantos escuros, nunca tinham visto o patrão daquele jeito. Era uma raiva diferente daquela que ele sentia quando um negócio dava errado. Era uma raiva que trazia ordem e mudava o destino das pessoas. Ele mandou Matilde descer os degraus imediatamente. A governanta, que sempre andava de nariz empinado e falava com todos como se fosse a dona da fazenda, agora segurava o corrimão com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ela tentou balbuciar alguma coisa sobre as regras da casa e sobre como não era certo acordar todos daquela maneira, mas o olhar de Getúlio a calou no mesmo instante. Ele não era mais o patrão que passava o dia trancado no escritório, assinando papéis sem olhar para o que acontecia nos corredores. Naquele momento, ele estava retomando o controle que tinha deixado nas mãos de uma pessoa amarga por puro cansaço e falta de atenção. Getúlio se voltou para Francisca. A moça continuava parada perto da porta da despensa, com os olhos arregalados, parecendo um bicho do mato que tinha sido pego por uma lanterna no meio da noite. Ela estava assustada, achando que o barulho todo ia acabar sobrando para ela de um jeito ruim. O medo dela era visível no modo como ela encolhia os ombros. "Francisca, pegue o que é seu", Getúlio disse, e sua voz não tinha o tom de comando seco de sempre. Tinha algo mais humano ali. "Você não vai passar nem mais um minuto dormindo nesse lugar frio." A moça não se mexeu de imediato. Ela olhou para as mãos, depois para o chão, sem entender para onde iria se tivesse que sair dali. Na cabeça dela, o único lugar que existia depois daquela despensa era a estrada cheia de poeira e o abandono completo. Matilde, vendo a hesitação da moça, tentou intervir uma última vez. Ela disse, com a voz meio falha, que os quartos de hóspedes estavam todos fechados
e que levaria tempo para limpar qualquer outra dependência da casa grande. Getúlio nem sequer virou o rosto para olhar para a governanta. Ele apenas estendeu o braço na direção da escadaria larga que levava ao andar de cima. "O quarto azul", ele declarou, e a palavra pareceu flutuar no ar da sala antes de cair como uma bomba no colo de quem ouvia. Um burburinho baixo correu entre os criados que assistiam a tudo. O quarto azul era o cômodo mais bonito e caro de toda a fazenda Ouro Branco. Ele tinha janelas grandes que davam para o lado onde o sol nascia, móveis pesados de madeira de lei e cortinas que tinham vindo de muito longe. Era um quarto que ficava trancado a maior parte do ano, reservado apenas para visitas de muita importância que vinham da capital ou de fora do país. Nunca, em toda a história daquela casa, um empregado tinha colocado os pés ali para dormir. A ordem de Getúlio quebrava uma regra que todos achavam que nunca mudaria. Era como se ele estivesse rasgando as leis da fazenda diante de todo mundo. Francisca sentiu um frio na barriga. O quarto azul era um lugar que ela só conhecia por ouvir falar. Ela nunca tinha passado da porta. Apenas olhava a fechadura dourada quando ia varrer o corredor lá em cima. Ela não achava que uma moça como ela pudesse morar num lugar assim. Mas Getúlio não estava sugerindo nada. Ele estava dando uma ordem final e definitiva. Ele viu que a moça não tinha quase nada para carregar. Os panos velhos de estopa que ela usava como cobertor ficaram para trás, jogados naquele canto escuro que cheirava a mofo e canela. O barão sentiu uma vergonha profunda ao ver que a vida inteira daquela jovem cabia em um pequeno embrulho que ela apertava contra o peito. Enquanto Francisca começava a caminhar em direção à escada, os outros criados abriram caminho para ela passar. Não havia risadas ou deboche nos olhos deles, apenas um espanto total e sincero. Alguns sentiam uma pontada de inveja, mas a maioria olhava para ela com um alívio que não sabiam explicar. Era como se, ao ver Francisca subir aqueles degraus, todos sentissem que a maldade de Matilde estava finalmente sendo derrotada. Getúlio ficou parado no pé da escada, observando cada passo da moça. Ele ignorou a governanta, que permanecia no degrau de cima como se tivesse virado uma estátua de sal, sem ação. O poder dela tinha acabado ali, naquela madrugada. Getúlio sabia que aquilo ia dar o que falar na cidade toda. As pessoas iam dizer que o barão de Ouro Branco tinha perdido o juízo ao colocar uma criada órfã no melhor quarto da casa. Mas ele não se importava nem um pouco com os comentários. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que estava fazendo a coisa certa. Ele acompanhou Francisca com o olhar até ela sumir no corredor de cima, caminhando devagar para não fazer barulho. O clima daquela casa tinha mudado para sempre, e ele sentia que aquele era apenas o começo de uma nova história. Getúlio respirou fundo, sentindo o ar da madrugada entrar nos pulmões de um jeito diferente, mais leve. Francisca entrou no quarto azul com os pés descalços, sentindo pela primeira vez a maciez de um tapete grosso que cobria quase todo o chão de madeira escura. Ela nunca tinha imaginado que algo pudesse ser tão fofinho debaixo dos seus pés. O cheiro naquele cômodo era muito diferente do cheiro de mofo e de terra da despensa onde ela passava suas noites. Ali, o ar tinha um perfume suave de alfazema e de madeira limpa. Ela caminhou devagar, segurando seu pequeno embrulho de roupas velhas contra o peito, como se tivesse medo de que ele pudesse sujar o ambiente tão elegante. Getúlio ficou parado na porta, observando o jeito cuidadoso e quase assustado com que a moça se movia. Ele percebeu que as mãos dela ainda tremiam um pouco e que ela apertava o rosário de contas gastas com muita força entre os dedos. "Pode se sentar na cama, Francisca", disse Getúlio, usando um tom de voz que ela nunca tinha ouvido ele usar com ninguém. Era uma voz baixa, calma, que não carregava nenhum peso de ordem ou de bronca. Ele explicou que assim que o dia amanhecesse de verdade, as outras moças da casa trariam roupas novas,
água quente e tudo o que ela precisasse para se sentir bem. Francisca olhou para a cama enorme, com lençóis de linho branco e travesseiros que pareciam nuvens de algodão. Ela sentiu uma vontade enorme de chorar, mas não era uma tristeza ruim. Era um alívio que parecia tirar um peso de toneladas de cima dos seus ombros. Ela se sentou bem na beiradinha do colchão e sentiu o corpo relaxar de um jeito que nunca tinha acontecido na vida. Enquanto isso, lá fora no corredor, Dona Matilde ainda tentava manter uma postura de quem mandava em alguma coisa, mas seu rosto estava pálido e suas mãos não paravam quietas. Ela percebeu, no fundo da alma, que seu tempo de mandar e desmandar com crueldade tinha acabado naquela madrugada. Getúlio se virou para ela com aquela expressão firme que o tornou famoso em toda a região. Ele disse que Matilde deveria arrumar suas próprias malas logo cedo. O barão deixou claro que não aceitava mais o comportamento dela e que a confiança tinha sido quebrada para sempre. Ele falou que ela tinha usado o poder que ele deu para maltratar quem não podia se defender, e que na fazenda Ouro Branco não haveria mais espaço para aquele tipo de maldade. A governanta não teve coragem de dizer uma única palavra. Ela deu as costas e desceu os degraus da escadaria em silêncio, sentindo o olhar de todos os outros criados que estavam espalhados pela sala. A justiça, que por tanto tempo pareceu estar dormindo naquela casa grande, finalmente tinha acordado. O sol começou a aparecer por trás das montanhas da serra, trazendo uma luz alaranjada que iluminava os imensos campos de café da fazenda. Os trabalhadores que começavam o dia lá fora sentiam que o ar estava diferente, mais leve. Dentro da casa, os empregados voltaram para suas tarefas, mas agora eles trocavam olhares de esperança. Todos sabiam que Francisca não era mais a menina invisível que morava no fundo da casa. Getúlio voltou para o seu escritório e abriu as janelas de par em par. Ele respirou o ar fresco da manhã e pensou em como tinha passado tantos anos focado apenas em números e lucros, esquecendo de olhar para o lado. O encontro na despensa e o som da cantiga de Francisca tinham mudado o rumo da sua vida. Ele não era mais apenas o homem talhado em pedra. Ele sentia que tinha recuperado uma parte do seu coração que estava perdida no meio do trabalho exaustivo e da solidão. No quarto azul, Francisca finalmente conseguiu fechar os olhos e dormir um sono profundo, protegida pelo calor das cobertas e pelo respeito que agora a cercava. Ela sabia que sua vida de sofrimento tinha ficado para trás, jogada naquele canto escuro da despensa, junto com as cascas de alho e os sacos de café. A história daquela noite virou uma lenda que as pessoas contavam nas rodas de conversa por muitos anos. Diziam que o Barão de Ouro Branco tinha encontrado o seu maior tesouro, não na terra roxa ou no café exportado, mas no coração simples de uma moça que só tinha a fé como riqueza. Getúlio e Francisca começaram uma nova caminhada a partir dali, provando que a bondade e a justiça sempre encontram um jeito de vencer, mesmo quando o mundo parece frio e escuro. A fazenda Ouro Branco se transformou em um lugar de luz, onde o segredo do quarto azul era apenas a prova de que o amor e o respeito podem mudar o destino de qualquer pessoa. Naquela manhã de 1905, uma nova história começou a ser escrita, com letras de esperança e um futuro cheio de paz.